Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, sou membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Ponte Preta na história. Ponte Preta, o próximo adversário do Peixe, nessa quinta-feira na Vila Belmiro. Segunda rodada do Campeonato Paulista. Santos venceu na estreia, estamos todos muito felizes. E esperamos que o Santos consiga golear novamente por 1-0 e somar mais 3 pontos. Bom, o primeiro encontro entre Santos e Ponte Preta aconteceu há quase 100 anos. E em 2026, este confronto chega ao seu centenário. E apesar de ter ocorrido na Vila Belmiro, o amistoso disputado em 1926 terminou com vitória de 4-3 para o Alvinegro de Campinas. Os gols do Santos foram marcados por Requião e Camarão, que marcou 2 vezes, e para a Ponte Preta marcaram Ditinho, Tuia e Zeca, que marcou também em 2 oportunidades. Pelo Campeonato Paulista, o primeiro encontro aconteceu só em 1951, ano em que a Ponte foi convidada pelos grandes clubes de São Paulo para disputar a elite do Campeonato Paulista pela primeira vez. E também jogando na Vila Belmiro, dessa vez o Santos ganhou por 5-2 com 2 gols de Brandãozinho, 2 do Hamilton e 1 do Odair. Mas falar de Santos e Ponte Preta na Vila, não podemos deixar de falar de uma das maiores goleadas do Santos na história. Em 1959, o Santos fez sensacionais 12-1 na Ponte. E aí você se pergunta, né? 1959 o Pelé estava voando, porém ele não jogou nessa partida, né? Curiosamente, a outra vitória do Santos por 12-1, né, foi em 1927, as 2 das maiores goleadas da nossa história. Também não tinha o Pelé em campo, né? Obviamente, o Pelé não era nascido em 1927, então o rei, né, o homem que mais marcou gols por uma mesma equipe, não esteve presente nas nossas 2 maiores goleadas. Nesse jogo de 1959, o Santos tinha o jovem Coutinho de apenas 16 anos, que marcou 5 vezes nesse jogo. O nosso querido Pepe, o canhão da Vila, marcou 4, o Aguinaldo marcou 2 e o Mingão marcou um gol contra para completar a dúzia. Apesar de fazer 4 gols nessa partida, o Pepe lamentou porque o juiz anulou um gol legítimo que ele marcou e aí teria sido seu recorde de gols em uma mesma partida. Porém, o Pepe não pode reclamar não, afinal ele é o artilheiro do confronto entre Santos e Ponte Preta com 15 gols marcados. Sim, contra a Ponte Preta, Pepe tem mais gols marcados do que o próprio Pelé. Em 1973, passando um pouco adiante na história, em uma partida que deu ao Santos o título do primeiro turno daquele Paulistão, um show de Eusébio, que marcou 3 gols. Em 20 minutos, o Santos liquidou a partida e poderia ter vencido por mais se não fosse a ótima atuação de Valdir Pérez. O Pelé marcou 2 gols nessa partida. Para Eusébio fazer 2-0. E tocou para o centroavante, recebeu na devolução, vai fazer tabela no zagueiro, ó. A sorte estava sempre ao lado do rei. Aí Pelé para você. Hoje o nosso ministro, ele acompanha sempre o nosso programa. A jogada do Pelé, ó. Do peito para o chão, uma bomba no goleiro. Eusébio concluindo. 4-0. 4-0 para o time do Santos contra a Ponte Preta. Momento inesquecível do futebol do Brasil, trazendo para você Santos e Ponte Preta. Agora você vai ver na sequência o gol do Tales. Você lembra do Tales? Jogou na Ponte, jogou no Corinthians, uma bomba sensacional para vencer o Serras. Aí a Ponte fazia 1-4 para fechar a contagem nesse momento inesquecível. Mais um do Rei, mais um do Pelé. Eusébio levou a bola até o fundo, faz o cruzamento, Pelé, ele o gol. Alegria do Rei, sempre que fazia um gol. E no ano seguinte, né, numa partida também pelo Paulistão, também Santos e Ponte Preta, dia 2 de outubro de 1974, foi o jogo que Pelé decidiu encerrar a sua carreira pelo Santos.
no estádio que foi palco de muitas alegrias, a Vila Belmiro, né? O torcedor santista lotou o estádio para ver pela última vez o Rei em ação com a nossa camisa. Pelé jogou contundido, aguentou só até os 23 minutos da primeira etapa e aí, né, neste momento se ajoelhou no centro do gramado, abriu os braços e virou-se para os 4 lados do gramado, uma forma de agradecimento ao torcedor santista, se despediu do Santos muito emocionado e também emocionando todos aqueles que estavam ali presentes. Também emocionou muita gente que estava de fora e até hoje, quando você acompanha aquela imagem, é bastante emocionante, porque ali se encerrava uma das eras mais maravilhosas de um clube de futebol, a era Pelé, que transformou o Santos Futebol Clube, né, num clube mundial, um Santos que era um clube regional, vira uma potência mundial por conta dessa era Pelé. E a Ponte Preta, né, que foi a equipe escolhida por Pelé para encerrar a sua carreira, né? Alguns anos depois, 1977, a Ponte fez um grande campeonato, ficou com um vice-campeonato, perdendo para o Corinthians. E em 78, o ano seguinte, o time também fez uma grande campanha e tivemos grandes embates entre Santos e Ponte Preta naquele campeonato. No primeiro encontro, mais de 33 mil pessoas estavam no Moisés Lucarelli para ver a Ponte abrir 2-0 com gols do craque Dicá e de João Paulo. E quando tudo caminhava para uma vitória da Macaca, João Paulo, nosso João Paulo, o papinha da Vila, diminuiu aos 38 minutos do segundo tempo e deu tempo ainda do Juari marcar o empate aos 40 minutos. Os times se enfrentaram nas semifinais, né, do primeiro turno, e atuando no Morumbi, o Santos venceu por 1-0 com um gol de Ailton Lira de falta. Um gol antológico que paralisou o goleiro Carlos. O Santos passou para a final do primeiro turno, mas acabou perdendo para o Corinthians por 1-0 naquele jogo bem famoso em que o Clodoaldo foi expulso, ficou extremamente incomodado, injustiçado e acabou desmaiando no gramado. A Ponte acabou dando troco no dia 1º de abril, um dia que, apesar da mentira ali, infelizmente não foi. A partida não valia mais nada, porque as duas equipes já estavam classificadas, aguardando o octogonal decisivo do segundo turno. Mas essa partida teve mais de 30 mil torcedores, né? E viu o Oswaldo Vital marcar o gol da vitória para os campineiros. E olha que as duas equipes voltaram a se enfrentar, decidindo mais uma semifinal, desta vez do segundo turno. O Lúcio abriu o marcador para a Ponte aos 4 minutos do primeiro tempo. O Claudinho empatou para o Santos aos 24. Na prorrogação, Jorge Campos marcou aos 11 do segundo tempo, levando a Ponte Preta para a final do segundo turno. A Ponte foi a campeã, né, do segundo turno do campeonato de 1978, ao empatar com o Guarani por 1-1. Na luta por uma vaga na grande final, o Santos e a Ponte se enfrentaram novamente nesse campeonato que foi muito longo, né? E jogaram novamente pelo terceiro turno. O Juari abriu o marcador depois de um cruzamento do João Paulo e o Ailton Lira marcou mais um dos seus belos gols de falta. Presente ao estado municipal. Olha a chance do Ailton Lira na cobrança da falta. Tá valendo. Lá vai ele. Simão, passou. Muito tempo depois, né, desse campeonato de 78, já em 1995, Santos e Ponte voltaram a se enfrentar. O Macedo abriu o marcador no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Giovani marcou 3 gols em 12 minutos e aí garantiu a vitória do Santos. Santos que ali até aquele momento mantinha a invencibilidade e assumia a liderança do campeonato. E o Alvinegro só alcançou a goleada no segundo tempo, principalmente com a entrada do Ranieri. Nos últimos anos, os times vêm fazendo muitas decisões em partidas pelo Campeonato Paulista. Em 2011, por exemplo, jogando na Vila Belmiro pela fase quartas de final, o Santos
eliminou a Ponte vencendo por 1-0 com gol do Neymar. 3 anos depois, em 2014, um time comandado por Oswaldo de Oliveira teve muito mais facilidade para eliminar novamente a Ponte Preta nas quartas de final. O Santos venceu por 4-0 com gols de Cícero, Geovânio, Gabriel e Diego Cardoso. Mais 3 anos depois, em 2017, aí foi a vez da Ponte Preta dar o troco, né? O regulamento era diferente e previa 2 jogos. O Santos perdeu por 1-0 no Moisés Lucarelli, venceu no Pacaembu por 1-0, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. E, novamente, 3 anos depois, em 2020, a Ponte eliminou o Santos também pelas quartas de final, mas agora pelo sistema de jogo único, né? O Marinho abriu o placar para o Santos, acabou expulso antes do final do primeiro tempo. E aí na segunda etapa a Ponte Preta foi muito mais eficiente, aproveitou-se da superioridade numérica e virou o jogo por 3-1, garantindo vaga na fase semifinal. E é isso, gente. Nesses últimos 4 mata-matas, 2 vitórias para o Santos, 2 para a Ponte Preta. Vamos ver se a gente consegue enfrentar novamente a Ponte na semifinal. Lembrando que o Santos não passa a fase decisiva desde essa partida de 2020. Nos últimos 3 anos o Santos teve muita dificuldade no campeonato e brigou até para não cair, certo? Da minha parte era isso e uma boa sorte ao time do Santos, que vai tentar a sua segunda vitória no Campeonato Paulista de 2024. Boa sorte a todos os torcedores que terão o privilégio de ir à Vila Belmiro para assistir o Santos ao vivo. Boa sorte também a todos nós que estaremos acompanhando o Santos de longe, mas torcendo muito que a equipe de Fábio Luiz Carille consiga mais uma vitória e que a gente arranque para já garantir rapidamente a vaga para a próxima fase, né? Porque já tem um tempinho que a gente não chega nas fases mais agudas do Paulistão. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo jogo, tchau, tchau.